Alvoreço em meu 13º estudo. A qualificação de um crime no Brasil. A OAB Nacional anunciou em seu portal em fevereiro de 2024 que irá propor projeto de lei que qualifica homicídio e lesão corporal contra advogados no exercício da profissão. É interessante, em um primeiro momento. Diria que é salutar ver que a instituição luta por seus membros. Mas vamos analisar ponto a ponto se isso realmente resolve o problema, se já funcionou no passado e qual a perspectiva para o futuro. Em primeiro plano, precisamos recordar que o atual Código Penal no Brasil data de 1940. Destaque que a Constituição da República Federativa do Brasil é de 1988 e até agora nossos legisladores não tiveram tempo de preparar um novo Código Penal, tornando o atual códice uma colcha de retalhos, por consequência lógica. Veja que toda vez que alguém tem uma ideia no âmbito penal, adiciona ou retira dessa legislação de 1940, tornando-a inconstante, redundante e inconsistente. Então, para entender como nasce a definição legal de crime, é necessário que exista uma lei prévia, escrita, aprovada e publicada para que surta seus efeitos legais. A isso dá-se o nome de tipo legal, ou seja, existe uma tipificação. Um texto que diz que determinada conduta é um crime. Em grosso exemplo, posso dizer o seguinte: matar alguém é crime no Brasil, pois está tipificado, escrito em nosso Código Penal, artigo 121. Entretanto, se hoje descer um alienígena, com 6 braços, 4 orelhas e 2 umbigos, vindo do planeta Mercúrio, e eu o matar, não poderá ser descrito no artigo 121, pois não será crime comparado a este artigo. Poderá sê-lo por qualquer outra legislação sancionada e publicada futuramente, mas não pela lei existente à época da morte do alienígena, pois ele não é humano. Para Fernando Marques, em seu livro Prática Penal, é visto que a tipicidade é a conformidade, o encaixe do fato praticado pelo agente com a moldura abstratamente descrita na lei penal. Um fato, para ser considerado como fato típico, precisa se adequar a um modelo descrito em lei. A conduta, para ser tipificada como criminosa, deve ser prevista em um tipo penal como proibida. O segundo passo é entender o que é qualificação, objeto de projeto de lei mencionado anteriormente. Nesse caso, a qualificadora é uma ficção jurídica criada para aumentar, estender, ampliar uma pena dada a brutalidade, selvageria, especialização e vontade de fazer do agente delitivo. Ela surge em razão da causa e não da pessoa. Houve uma causa que deu origem ao desejo de qualificar o crime. No entender de Gustavo Junqueira, em seu livro Manual de Direito Penal, tem-se: as qualificadoras são circunstâncias que alteram os limites mínimo e máximo da pena base, como é o motivo torpe no homicídio e o rompimento de obstáculo no crime de furto. Aqui, a argumentação pesa sobre a ocorrência ou não da circunstância narrada na qualificadora, e o reconhecimento ou afastamento pode ter consequências drásticas, como é o caso do homicídio, que, simples, não é, a princípio, hediondo, mas ganha tal gravame se incide a qualificadora. Vencida a parte teórica, vamos aos fatos. Em emblemático caso ocorrido em final de 1992, houve o assassinato de Daniela Pérez. Até aquele momento, a lei de crimes hediondos abrangia poucos casos como sequestro, estupro e latrocínio. Após enorme comoção nacional, o Congresso transformou o homicídio qualificado em crime hediondo e o artigo da lei possui a seguinte redação atual. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Consumados ou tentados. 1. Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E homicídio qualificado. E continua. Eu pergunto: houve diminuição de crimes dessa natureza por tornar-se qualificado e inclusão no rol de crimes hediondos? A Lei 13.104 de 2015, do ano de 2015, é claro, foi promulgada com a alcunha de Lei do Feminicídio. Um marco no pensamento feminista, criando uma qualificadora dentro do artigo 121 do Código Penal.
combatendo a violência doméstica e familiar, o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Em teoria, é muito bonito, mas eu pergunto novamente: houve diminuição de crimes dessa natureza por tornar-se qualificado e inclusão no rol de crimes hediondos? A Lei 14.344 de 2022, do ano de 2022, é claro, foi promulgada com a alcunha de Lei Henri Borel, em referência ao trágico incidente em que o menino foi espancado e morto em 2021. Essa lei cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente. Eu pergunto, por terceira vez, haverá diminuição de crimes dessa natureza por tornar-se qualificado e inclusão no rol de crimes hediondos? Senhores, é claro que toda vez que há comoção nacional ou forte apelo político, o Congresso, de forma atécnica, responde endurecendo as leis. Resposta padrão. Mas, de fato, isso nada resolve. Estamos carregando sobremaneira o direito penal e todo o judiciário, que terá que lidar com essas leis, mas que também não terá êxito, porque é impossível. Pense, até esse momento, você sabia o que é uma qualificadora e como é aplicada? Reflita, o covarde que bate em sua mulher, em uma favela do Rio de Janeiro, ou em uma comunidade ribeirinha do Amazonas, ou o pai que espanca seu filho no agreste nordestino, vai se preocupar com uma qualificadora ou com uma causa de aumento de pena? Claro que não. É necessário outro estudo para chegarmos a uma conclusão. Mas o problema não está no direito penal. Eu considero de boa intenção, mas de nenhuma eficácia jurídica ou social qualificar um crime porque a pessoa é mulher, criança ou advogado, pois matar é matar e o objeto do crime não faz distinção em nossa Constituição. Pois assim diz, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, a qualificação do crime contra um advogado no exercício da profissão não deve ser mais que a de um médico, juiz ou pedreiro. Tenho dito, em honra ao grande arquiteto do universo.